A paz do Senhor Jesus a todos, nossos amados irmãos em todo o Brasil, em todo o mundo. Quem vos cumprimenta é seu amado em Cristo, pastor Jordão de Almeida, da Igreja Pentecostal Trombeta, da Sã Doutrina. Que Deus abençoe a todos nossos amados irmãos em todo o Brasil, em todo o mundo. Mais uma live, né, meus irmãos? Mais momento espiritual na presença do Senhor Jesus, nesta sexta-feira, né? Aí nós estamos com o tema, né, da live nesta noite. Deus abençoe a todos nossos amados irmãos em todo o Brasil, em todo o mundo. Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos amados irmãos. Glória a Deus, né? Olha o tema da live aí, meus irmãos. Urgente, os dons não são forçados. É o tema da live, né? Os dons não são forçados, né? Vamos falar sobre os dons. A respeito de dons, né? Vamos estar falando a respeito de dons. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Já vamos estar começando. Deus abençoe nosso irmão que já vai entrando conosco aí. Nossa irmã Vigília Correia, nossa moderadora. Nosso irmão Fernando, nosso moderador também. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus venha abençoar poderosamente a vida dos nossos amados irmãos que se encontram conosco hoje através dessa transmissão. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Deus abençoe nosso irmão Roberto Custódio, a paz do Senhor Jesus. Geisiane, né? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã Sara Siqueira, a paz do Senhor Jesus. Nossa moderadora. Deus abençoe também nosso irmão Ministério Tabernáculo Pentecostal. Tyson, Deus abençoe também. Irmão Fabiano Gomes. Irmão Silas Lima, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Irmão Valdir, Deus abençoe também nosso irmão Valdir poderosamente. Nosso irmão Edson Costa, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Nossa irmã Maria do Carmo, Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos amados irmãos que já vão entrando conosco nesta noite para a glória de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Mas está entrando conosco nossa irmã Giovana Lima, Deus abençoe poderosamente também nossa irmã Giovana Lima, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar nossa irmã Maria da Paz. Deus abençoe também nossa irmã Maria da Paz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmã Maria da Conceição, Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Os nossos amados irmãos que vão entrando conosco, nossa irmã Sandra Alves, Deus abençoe também poderosamente, em nome do Senhor Jesus. William Cândido, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos que vão entrando conosco, em nome do Senhor Jesus. Já vamos estar começando esta live da parte do Espírito Santo de Deus. Creio que Deus vai falar conosco nesta noite poderosamente, né, meus irmãos? Para a glória de Deus. Tema da live: os dons não são forçados, né, irmão? Tema da live aí: Andressa Nunes, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Mano Silva Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Cássio Santos, jovem Cássio Santos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem mais vai entrando conosco? Glória a Deus. Irmãos, vamos compartilhando, os irmãos que foram entrando. Os irmãos já podem deixando o seu like aí, né? Nossa irmã Sara Siqueira, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe também, nossa moderadora. Nossa irmã Sara Costa, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe nosso irmão aí, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já vão deixando o like, irmão, né? Se puder compartilhar com mais pessoas também, será uma bênção, né, irmão? Nosso irmão João Aparecido, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, nosso irmão aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Para a glória de Deus, né? Quanto mais like, compartilhar, vai ser bênção, irmão. Quantas vidas vão ser alcançadas através desse ensinamento da palavra de Deus, né? São muitas vidas vão ser
alcançada, né? Para a glória de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Já vamos estar fazendo a oração. Olha o louvor. No meio do trigo o joio apareceu, mas o Senhor conhece aqueles que são seus. Deus abençoe nosso irmão. É difícil o nome aí, né? Mendes, né? Deus abençoe também aí. Glória a Deus. Seja bem-vindo, nossos amados irmãos. Glória a Deus. Vamos em frente, né, irmão? Vamos em frente. Vamos marchando aí na presença do Senhor Jesus. Não sai daí não. Deus tem uma palavra forte para nós, irmão. Uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus. Não sai. Glória a Deus. Os dons não são forçados, né, irmãos? Quem quiser aprender com a palavra de Deus, vai estar firme aí conosco até o final. Glória a Deus. Irmãos, muitos vão ser enganados pelos falsos profetas, né? Ricardo Lemos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para nós começarmos essa live espiritual da parte do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma oração, quero convidar a igreja. Isso, vamos fazer uma oração. Buscar aqui a presença do Senhor Jesus, entregar na mão de Deus esta live, né? Que Deus venha falar conosco. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, Pai celestial da glória, adiante, ó Pai, a tua presença, Senhor. Nos encontramos, ó Pai, ó Deus poderoso, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos muitos pecados, por obra, por pensamento, por palavras, por olhares, Senhor. Abrimos, meu Pai, esta live, este momento aqui que vamos passar, meu Deus, transmitindo a tua palavra, transmitindo, meu Pai, a profecia da tua Sagrada Escritura. Sabemos que tudo é para a tua glória, para o teu nome, Senhor Jesus, ser glorificado, para a edificação da tua amada igreja em todo o Brasil e todo o mundo. Pai querido, toma meus amados irmãos que estão entrando conosco através desse meio de transmissão. Edifica a tua igreja, através da pessoa bendita do teu Espírito Santo, Pai. Confirma nesta noite a tua profecia em nosso meio, edificação, renovo, despertamento, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, os meus irmãos agora que estão em casa, conosco através dessa transmissão, em tua casa, no trabalho, seja onde for, no carro, na rua, aonde estiver. Visita, meu Pai, com a tua mão de poder, dando grande livramento e renovo espiritual, curando, restaurando, trazendo força, trazendo vigor e autoridade da parte do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Que vos cumprimenta nesta noite. Para quem não me conhece, sou o pastor Jordão de Almeida, da Igreja Pentecostal Trombeta Sã Doutrina, diretamente aqui do estado do Espírito Santo, na cidade de Serra, bairro Nova Carapina 1. O endereço é número 931, Avenida Belo Horizonte, irmão. Temos cultos ali na terça-feira, às 19h30, culto doutrina. Na quinta-feira também temos cultos de libertação, às 19h30. E no domingo, às 19 horas, começa mais cedo. Vem aqui diretamente do estado do Espírito Santo, cidade de Serra, endereço da Bênção Nova Carapina 1. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos nossos amados irmãos, de uma forma tremenda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos que vão entrando, irmão, já deixa o like, compartilhe com mais pessoas, vamos ajudar a obra do Senhor a avançar, né? Toca 2 vezes na telinha aí e deixa o seu like lá, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, os irmãos viram o tema da live aí? Os irmãos viram o tema da live aí? O tema é urgente, né? Coloquei a palavra urgente como um chamativo aí para os irmãos, né? Como uma alerta, né? Os dons não são forçados. Os dons não são forçados. Amém? Então vamos tentar nesta questão, porque nós estamos vivendo uns dias difíceis, irmão. Nós estamos vivendo tempos complicados, tempos de apostasia, tempos de engano, tempos a qual muitos estão cegos espiritualmente. E a função nossa aqui nesta noite
claro que é diretamente da parte do Espírito Santo de Deus, é alertar a igreja, né, irmão? Nós que temos uma bagagem já, uma caminhada espiritual ao longo do tempo, né? Não começamos agora a nossa vida espiritual, já temos uma experiência de ver Deus operar, de Deus trabalhar. Então, por que este motivo desta live, trazendo esse tema, os dons não são forçados? Porque que nós conhecemos, irmãos, o que é da parte de Deus, o que não é da parte de Deus. Para que os irmãos venham ter discernimento, né? Porque muitos irmãos estão começando a caminhada, não têm discernimento das coisas ainda, né? Como é que está o fundo musical? Eu queria até perguntar aos irmãos, está muito alto o fundo musical? Se nossos moderadores estiverem aí, puder falar, se está muito alto, eu posso estar abaixando. Amém? Para a glória de Deus. Está ótimo, né? Glória a Deus. Deus abençoe nessa mensagem aqui. Amém, meus irmãos? Então vamos, já fizemos a oração. Eu queria que os irmãos abrissem a Sagrada Escritura em Marcos, no seu capítulo 16, versículo 17. Amém? Pai do Senhor Jesus, nosso irmão Jorge, nosso moderador, está dizendo que está tudo bem. Irmão Jorge que passou por um momento complicado, né, de saúde. Nosso irmão Jorge, a sua filha nos alertou que estava acontecendo com o irmão Jorge. Nós estivemos em oração, orando pela nossa vida do nosso irmão. E eu creio que já está restaurada a saúde do nosso irmão, né, irmão Jorge, né? Nossos irmãos oraram também. Eu creio que Deus fez uma grande obra, né, para a glória de Deus. É um orando pelos outros, né, irmão? Um orando pelos outros. Somos uma família em Cristo Jesus, unidas, um só propósito, que é lutar para ser arrebatado naquele grande dia, né? Glória a Deus. Irmão, vamos então ler a Sagrada Escritura. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Quem achou, vai dando glória a Deus aí. Quem achou, vai dando glória a Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Vamos estar lendo a Sagrada Escritura para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois vamos estar tocando outros pontos aqui, né? Vamos falar sobre dons, né? Está alertando aí para a glória de Deus a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos vão compartilhando, vão deixando o seu like aí para o crescimento da obra do Senhor. Vamos ler então o texto, irmãos. Marcos 16. 17. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tá vendo? Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto aqui, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o evangelho, ele terá este poder aqui, né? Este poder. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma promessa. Tá? Uma promessa de Jesus Cristo para a igreja. A igreja fiel, a igreja verdadeira. A igreja que está em santidade, de acordo com a palavra de Deus. Mas veja bem, irmãos. Nós vemos em outros textos bíblicos de alguns exemplos de sinais.
que ocorreram nos tempos dos apóstolos, que após Jesus, a sua partida, Jesus partiu, nós vemos sinais e a eficácia de muitos sinais de curas, os dons, né? Aflorados, aqueles dons aflorados dos apóstolos, ali, nitidamente, a qual muitos ficavam maravilhados. A Bíblia fala que eles se maravilhavam, eles ficavam atônitos de tanta operação de sinais que acontecia nos dias dos apóstolos. Só que, porém, ao nós ler a Sagrada Escritura, nós vemos que esses sinais não eram forçados, não eram sinais para se promover, não eram sinais para ser chamada a atenção para o nome da pessoa que estava fazendo. É nesse ponto aqui que nós precisamos bater aqui nesta noite. Porque o que mais nós estamos vendo hoje é isso. Eu sei que o diabo não vai gostar que eu vou tocar nesses pontos aqui não, mas eu tenho que tocar, irmão. E eu tenho que falar, porque tem muitas pessoas se promovendo aí com supostos sinais, curas, prodígios, maravilhas, simplesmente para promover o seu próprio nome, para elevar o seu nome, promover dentro da plataforma de YouTube, promover placa de igreja. Irmãos, presta atenção. Se eu não falar isso, quem vai falar, irmão? Se eu não trazer aqui a verdade, tem que ser pregada, quem vai falar? O povo está sendo enganado. A maioria do povo está sendo enganado. E outra, são milagres fajutos. Milagres fajutos, irmãos. O povo está tão enganado, está tão vazio espiritualmente, que está crendo até em milagre fajuto. Milagres vazios. Milagres que automaticamente não são milagres. Né, irmãos? São ali coisas que eles criam, que eles fazem naquele momento ali, para trazer ali um momento de ilusão. As pessoas ficam iludidas com aquela coisa que está acontecendo ali e acaba sendo enganada pelo milagre falso, pelos falsos profetas, enganado. Os dons de Deus não são forçados. Eu vou mostrar na palavra de Deus para vocês como que os dons de Deus, como que acontecia no passado. Primeiro, a única base que eu posso usar aqui é a palavra de Deus, que é regra de fé. Eu não vou usar, eu posso até usar alguns exemplos de algumas pessoas que andaram no nosso meio por esses dias, por esses tempos. Mas aqui eu posso usar aqui nesta noite a palavra de Deus, que é a regra de fé nossa. Porque isso está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão debaixo desses supostos milagres, desses supostos dons, desses supostos acontecimentos que está acontecendo aí, e não está examinando a Sagrada Escritura. A maioria, né, está vendo essas coisas acontecerem aí, estão sendo iludidas porque não está examinando a Sagrada Escritura. E o objetivo nosso nessa noite aqui da Igreja de Cristo é abrir os olhos do cego, é despertar meu irmão, é despertar minha irmã, para que meu irmão, minha irmã venha estar atento, saber que tudo é para a glória de Deus, tudo é para o louvor da glória de Deus, tudo é para a honra de Deus. Era assim que a igreja primitiva, no início da sua caminhada, após a partida, a ascensão de Jesus ao céu, quando Jesus sobe ao céu, né? E ali os discípulos ficam, eles dão méritos ainda no nome de Jesus, eles dão testemunho do nome de Jesus, e tanto que quando Jesus, antes de subir, ele vai dizer, em meu nome, ele vai dizer, em meu nome, o que Jesus está dizendo? Olha, eu estou subindo, mas os sinais que vão ser feitos vai ser no meu nome, porque o meu nome é sobre todo nome, a palavra fala que o nome de Jesus é sobre todo nome. Então, quando nós vemos o que está acontecendo hoje, porque esta live eu estou fazendo justamente para jogar por terra, irmão. Nós temos que se levantar dentro dessa plataforma do YouTube. Nós temos que ser uma voz dentro dessa plataforma do YouTube, a voz para defender o nome do Senhor Jesus. Os dons verdadeiros, do verdadeiro Espírito Santo de Deus. Para alertar o povo. Porque há muitas pessoas neófitas ainda, novas, caminhando agora na fé. Pessoas que estão caminhando na fé agora, que não têm muito conhecimento das coisas espirituais, né, que estão começando a entender aqui as coisas espirituais, são esses aí que eu fico, às vezes, preocupado, porque esses que são mais fáceis de enganar, porque esta massa de falsos profetas, de falsos sinais, de charlatãos, de crentes que se apropriam do nome de Deus, se apropriam do nome de Jesus, para tentar enganar a outras pessoas,
ou para se passar como profeta, ou como curandeiro, é o que mais tem, né? É o que mais tem, é o que mais tem. Vamos lá? Abra a tua Sagrada Escritura. Nós lemos aqui Marcos 16, 17. Nós temos aqui o propósito que Jesus disse para os discípulos. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Jesus deu ordenança, por a mão sobre os enfermos, a autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Abra a tua Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Abra a tua Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Abra a tua Sagrada Escritura. Vamos ler então aqui. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira, né? Aqui foi logo os primeiros cristãos da comunidade de bens, né? E depois prossegue aqui os milagres que acontecem, que vão acontecer, coisa tremenda que vai acontecer. Quando Pedro estava sob o comando da igreja ali, como pastor, foi levantado por Jesus. Jesus levanta Pedro como pastor. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro estava como pastor da igreja, né? Vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham-os em leitos, em caminhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Olha aí. Olha aí. Presta atenção. Então nós vemos aqui um milagre. Algo que acontecia desta comunidade de bens, aqui que o apóstolo Pedro era pastor, de sorte que eles transportavam, olha só, os enfermos para as ruas, porque a convicção do povo era muito grande, o povo tinha uma convicção muito grande, então eles transportavam para as ruas, em leitos. Os irmãos podem imaginar como é que era antigamente, irmão? Como é que era ser um cristão antigamente? E o povo via sinais, via prodígio, via maravilha, os dons se afloravam, porque os apóstolos davam muito testemunho da doutrina. Os apóstolos davam testemunho da doutrina. Comportamento. Comportamento, irmão. Os apóstolos tinham comportamento. Por aqui você já vai quebrar agora o protocolo de muitos que estão aí dizendo ser curados, que é usado por Deus, mas não tem comportamento nenhum, não. Primeiramente, os dons que a pessoa está sendo usada, ela tem que ter comportamento compatível à palavra de Deus. Tá? Segundo a palavra de Deus. Mas para frente nós vamos entrar nessa questão que eu estou falando aqui. Segundo a palavra de comportamento. A pessoa que está sendo usada, ela tem que ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Quem estava aqui sendo usado? Pedro. Tudo bem. Você acha que Pedro se gabava pela sombra dele que passava? Isso aqui foi um relato. Estamos dentro da Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. O negócio meu é com Bíblia. Vamos tocar alguns pontos de algumas pessoas que estão aí, como o missionário Davi Miranda foi usado, homem de Deus. Eu creio que depois dos apóstolos não houve como ele, usado como missionário Davi Miranda, eu tenho certeza que não houve. Mas vamos aqui. Você acha que Pedro aqui, ele se promovia em saber que a sua sombra curava? Aonde a sombra dele passava, curava? Tinha unção na sombra de Pedro? Você acha que Pedro ele se enaltecia, se engrandecia com isso? Primeiro, vamos ler o texto de novo. Nós temos que ler o texto com calma. Vamos ler? Atos 5, 15. Vamos lá. Atos 5, 15. Vamos ler o texto com calma. Vamos ler. De sorte que os transportavam os enfermos para as ruas. Olha aqui, terminei com calma. E punha-se em leitos.
em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse. Então o povo, não era Pedro que passava a sombra. Não. Presta atenção no texto. Não era Pedro que tentava passar a sombra dele, não. Não. Quem está entendendo? Está entendendo? Mas o povo cria que quando a sombra, quando o Pedro estivesse passando para o outro lado orando, e a sombra dele passasse do outro lado, o povo cria que a sombra ia ser curada, porque já havia acontecido, com certeza. Porque se o povo trazia e colocava as camas, pelo menos que a sombra de Pedro passasse e curasse, porque alguém já foi curado, e eles ficaram sabendo através da sombra de Pedro. Olha, Pedro passou aqui, a sombra dele passou do outro lado, curou o enfermo aqui. Então nós vamos fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito. Mas Pedro não fazia isso porque ele queria. Quem está compreendendo? Pedro não fazia isso porque ele queria, meu irmão. Você acha que Pedro... Não, agora eu vou colocar aqui, né? Vou passar minha sombra ali para eles verem que a minha sombra cura. Olha a minha sombra. Nos dias de hoje, que esses soberbos que estão aí, que esses arrogantes que estão aí que quer... Não, tem que dar ripada, irmão. Tem que bater. Tem que bater, porque está acontecendo isso aí no nosso meio, irmão. Né? Quer se promover, irmão? Quer ser visto como usado? Quer ser visto como autoridade? Irmão, eu digo quase a maioria. São poucos que têm humildade. São poucos que têm... Eu sei que o diabo não vai gostar. Muita gente não gosta da verdade. Muita gente não gosta da verdade. Eu quero bater aqui num ponto onde Satanás está trabalhando, irmão. O negócio é bater no calo do diabo. Eu quero dar uma cacetada no calo do diabo. Porque eu sei que está acontecendo isso aí. E não é de hoje que está acontecendo isso. E muita gente sendo enganada com esse tipo de pessoa aí. Muita gente dando honra para um tipo de pessoa desse jeito. Desse tipo de nível de pessoa desse jeito. O texto é bem claro aqui, Atos 5,15. O povo que colocava a cama, acreditando que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro ia curar. Então nós temos que ler o texto bem calmo, tranquilo, irmãos. A palavra de Deus não é para ser lida correndo. Olha, a sombra de Pedro curava, né? Agora aqui vou passar, a minha sombra vai curar. Quem já viu o jeito de pessoa fazendo isso aí? Está errado. Pedro não fazia isso. Pedro não fazia isso. Porque isso também causaria uma idolatria. Ele chamaria o povo para idolatria se ele faz isso. O povo, olha, estimularia o povo para idolatria. É o que estão fazendo hoje. Tá? E o diabo não brinca. Porque se a pessoa vai para o lado desse ramo aí, já não é mais Jesus que está usando. Aí é o diabo que já está operando sinais de prodígio e maravilha. E o povo achando que é Deus. O povo achando, não é Deus. É Deus que está operando, é Deus que está fazendo. Não. Porque tudo que chama a idolatria, tudo que chama a exaltação do homem, Deus está fora. Deus não fica ali. Deus não opera ali. Deus não está presente mais ali. Porque Deus está vendo que aquela pessoa está fazendo para ser idolatrada. Deus está vendo que aquela pessoa está fazendo para ser o quê? Ovacionada, aclamada. Tentaram fazer isso com Paulo. Paulo pulou no meio da multidão, não foi assim? Não, não. Não é conosco não, não é conosco não. Tentaram adorar a Paulo. Olha como é que os apóstolos eram antigamente. Eles não teriam nenhum mérito naquilo que eles estavam fazendo. Isso aqui é muito sério que eu estou falando para os irmãos. Irmãos, se nós atentar para esse ensinamento aqui nesta noite, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério para nós entender, para nós identificar os falsos, os charlatãos, os exaltados, os soberbos. Nós vamos identificar aqui dentro da palavra de Deus, irmão. É onde que o diabo vai ser arrancado da máscara, é aqui, ó. Aonde nós estamos mostrando aqui, ó. É aqui.
Então Pedro, irmãos, quando ele passava ali, o povo acreditava que a sombra de Pedro, se passasse por aquela cama ali, o povo ia ser curado, porque acontecia isso. O povo viu que acontecia isso. Olha o texto aqui, bem claro. Atos 5:15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e puseram em leitos, em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Olha aí. Então eles acreditavam que essa sombra ia cobrir, ia ser curado, porque já tinha acontecido isso. Já tinha acontecido esta maravilha. Isso é um dom de maravilha. Porque é uma coisa que o povo se maravilha em ver. Olha, a sombra de Pedro passou, não é isso? E foi curado. Aquele homem foi curado. Então eles davam glória a quem? A Jesus. Então davam glória a Deus. Glória a Deus. Eles glorificavam o nome de Deus, irmãos. Só que essa raça de víbora que está aí hoje aí, se passando como curandeiro, se passando como homem de Deus, que não tem nada de homem de Deus, toma cuidado no meio de doutrina, tem gente doutrinada que prega doutrina, em qualquer canto você tem que tomar cuidado, meu irmão. Toma cuidado em qualquer canto. Tá? Pastor, por que você está dizendo isso, irmão? Eu estou cumprindo que Deus já falou comigo. Quando eu tinha 5 anos de idade, Deus usou um vaso, uma vigília na madrugada, fala assim, olha, essa criança que está no colo dessa irmã aí, Deus vai usar ela para ele pregar a verdade. E vai ser dura a verdade que ele vai pregar. Eu estou pregando coisas que muitos não gostam de pregar, irmão. Tenho falado coisas que muitos, está muito oculto, escondido, que muitos não querem falar. Muitos não querem falar o que eu estou falando. E muitos também não querem ouvir também o que eu estou dizendo. Porque está praticando isso. Dons forçados. Todos os dons forçados, ele gera o quê? É gerado para a glória do homem. Para enaltecer o nome do homem. E Jesus não está nisto. E quem está curando não é Jesus, eu tenho certeza absolutamente disso. Está operando ali um espírito do engano. É um espírito da mentira que está operando ali. É o espírito da idolatria que está operando ali. Ele que está fazendo aquele sinal ali para iludir a pessoa, para enganar a pessoa, para fazer a pessoa ficar enganada, iludida. É aquele espírito maligno da idolatria que está ali. E muitos achando que é Jesus que está curando. Muitos ovacionando esses falsos profetas. E enaltecendo esses falsos profetas. Glorificando o nome desses falsos profetas. São idólatras. Idólatras. Porque a palavra de Deus fala que os idólatras não vão entrar também. E o diabo, sabendo disso, irmão, vai usar eles para que o povo venha idolatrar. E o povo idolatrando, o povo perde a salvação. O povo perde a sua salvação porque está idolatrando. Está adorando aquele que está fazendo o sinal. Está glorificando aquele que está fazendo o sinal. Não está adorando a Deus. Então quem traz isso? O homem de Deus é diferente. A mulher de Deus, o homem de Deus não força dom. É natural. As coisas são espontâneas, naturalmente. Olha que Pedro, ele só de passar, o povo acreditava que a sombra curava. Aliás, havia virtude na sombra de Pedro. O povo acreditava porque já tinha acontecido. Se o povo acreditava, porque já tinha acontecido isso, meu irmão. Ninguém ia botar ali e falar, o Pedro vai passar aqui, a sombra dele vai passar, mas nunca aconteceu. Porque já havia, alguém observou que tinha acontecido isso. Que quando Pedro passou, uma pessoa foi curada. Entendeu? Aí ele falou, então vamos fazer então. Não que Pedro aceitava a sombra dele ser curada. Não, minha sombra está curando. Se vai com esse charlatão aí, não, minha sombra está curando. Se enchia igual o sapo boi no dia de chuva. Ficava todo inchado igual o sapo boi no dia de chuva, né? Minha sombra está curando, eu sou o único pregador do mundo que minha sombra está curando. Né? A única igreja do mundo que a sombra cura. Né? Pedro não estava nem esquentando cabeça com isso, meu irmão. Pedro não estava nem preocupado com isso, se a sombra dele estava curada ou não. O negócio dele era cumprir o ídolo do Senhor Jesus. É aquilo que está em Marcos 16, 17. A autoridade que Jesus deu para eles, é meu nome. Pedro, no nome do Senhor Jesus aqui curando.
Em nome de Jesus, estendendo a mão e curando, e a sombra dele passando lá para ganhar tempo, né? Eu creio que ali se colocava isso para ganhar tempo e ia curando também, porque era multidão de gente. Irmão, não era um milagrezinho aqui, outro lá, não. Era milagre de cima de milagre naquele tempo. De sacudir a cidade. A cidade era sacudida. A cidade era sacudida de poder de milagre. Por quê? Os apóstolos tinham isso no coração deles. Eles não usurpavam a glória de Deus para eles. Não tomavam a glória de Deus para eles. A honra de Deus para eles. Tudo era para a glória de Deus. Tudo era para a honra de Deus. Para o nome de Deus ser glorificado. Para ser conhecido Jesus que ressuscitou entre os mortos. Para ser conhecido Deus que levantou, aleluia, seu Filho amado Jesus. Era para este objetivo. Mas hoje, qual o objetivo desses cidadãos, que agora eu quero bater mais forte, que está dentro deste meio de plataforma aí, que se encontra filmando vídeos de supostos sinais, supostos prodígios, né, irmãos? Qual o objetivo? Eu não quero estar julgando A e B aqui, não quero estar citando o nome, eu não quero estar fazendo isso, porque eu não vim aqui num caso de julgar ninguém, mas apenas eu quero trazer aqui a clareza da palavra de Deus e discernimento da mente do meu irmão, da minha irmã. Qual o objetivo, irmão? De forçar o milagre. Você vê que Pedro, quando passava, a sombra curava. Hoje, nós vemos pessoas da igreja hoje. Nós vemos pessoas da igreja hoje. Caçando demônio dentro da igreja. Se não cair demônio, você está entendendo? E ali fica forçando. E ali fica forçando, para quê? Para ter o seu nome glorificado. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vivenciando hoje é isso aí. Por que está acontecendo falsos sinais? Falsas maravilhas? E o povo sendo enganado. Ah, aconteceu um milagre ali. Eles forçam sinais. Eles criam sinais. Eles criam prodígios que não vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias aí eu estava vendo um cidadão. Ele tirou um arco das costas. Ele tirou uma flecha das costas. Espichou aquela flecha, aquele arco. E apontou para o demônio. Tá vendo lá o demônio? Você saber que tem uma armadura aqui nas minhas costas, tem uma flecha nas minhas costas, eu vou dar um tiro nele. E pá, jogou. Aí a pessoa que estava lá caiu. Buf. Irmão, quem acreditou que aquilo ali era o mover de Deus? Muitas pessoas acreditaram, irmão. Tem muito crente doutrinado que acreditou nisso aí também. Eu quero ler a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Ali ele estava promovendo o seu nome, irmão. Tá na cara que ele estava promovendo o nome dele. Ele estava querendo dar o ibope para o nome dele. Olha, fulano de tal, pastor tal, ele dá flechada no demônio e ele cai. Promovendo o nome dele. Tem outro pastor que está fazendo até curso, como ensinar os dons. Até curso, está tendo curso de ensinar os dons, de aprimorar os dons, curso. Eu olhei aquilo ali e eu vi o povo dizendo, nossa, que homem de Deus, deu uma flechada no demônio, o demônio caiu. E ele lá em cima, exaltado, lá em cima. Daqui a pouco estava lá tomando cerveja. Daqui a pouco estava com a mulher adúltera. Daqui a pouco estava usando crack. Daqui a pouco estava cheirando cocaína. Por quê? Por quê, irmão? Presta atenção, abra o teu olho. Eu vim aqui para falar a verdade. Eu vim aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para falar mentira. E nem para perseguir ninguém, não. Eu venho aqui para falar a verdade. Por que que ninguém viu os apóstolos se desviando, caindo no pecado, na farra? Ninguém viu. Não há histórico bíblico. Ninguém viu.
Porque eles faziam a obra de Deus para a glória de Deus. Os dons afloravam, minavam na vida deles. O próprio Jesus ali estava sobre a vida deles. Eu digo que quase 99% dos dons hoje, as curas que acontecem hoje nessa internet não é de Deus, irmão. Abra o teu olho. A maioria é show. A maioria é uma palhaçada que não tem fim. A maioria, abre o teu olho. Eu sei que o diabo não vai gostar que eu estou dizendo isso aqui. E o povo ovacionando. Que o povo, ele quer ver o quê? O que o povo quer ver? O povo, ele quer ver algo diferente. O povo não quer ver a verdade. O povo quer ver algo diferente. Aí eu fico preocupado com os neófitos, novos convertidos. Está ali aprendendo, querendo os dons espirituais. Aí vem uma palhaçada dessa, um teatro desse. Claro que o diabo está no meio ali. Claro que Satanás está no meio. O outro arrancando uma flecha, jogando flechada. A flechada do outro. Não é isso? O outro dando uma marretada. Disse que deu uma marretada no demônio, o demônio caiu. Né? O outro disse que jogou uma bola de fogo. A bola de fogo. Você está entendendo, meus irmãos? Como é que funciona o negócio? Nossa! Que homem! Aí toma glória para si. Toma glória para si. Isso é forçar. Os dons de Deus não são forçados. Eles são gerados para a glória de Deus. Os dons de Deus são gerados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a maioria são um monte de idólatra que vai seguir esse tipo de pessoa. Que quer ovacionar, aplaudir esse tipo de pessoas. Quer ir atrás dessas pessoas. Tem profeta como estimação. Profetas falsos como estimação. Seus corações estão agora idolatrando esses profetas. Falsos profetas. Sinais falsos, sinais fajutos. Olha aqui, irmãos. Atos 5,15. Olha o que acontecia na vida de Pedro. Em momento algum nas epístolas de Pedro, você vê Pedro se exaltando. Dizendo que a igreja dele era melhor. Aí hoje você pega uns profetinhos hoje aí, que eu chamo de profetinha para mim, que não tem profeta, isso é profetinha. Cai meia dúzia de demônios na igreja dele lá, eles já se acham, como diz hoje, já se acham o melhor, o maioral. Só cego que cai nisso, irmão. É só cego espiritual que cai nisso. Crente vazio que não gosta de jejum. Crente vazio que não tem contato com Bíblia, com a Sagrada Escritura, vai cair nisso aí. Que hoje, não que eu sou contra a questão de área de libertação. Sou contra não. A área de libertação, ela existe. A área de libertação, ela vai existir. Se aparecer alguma pessoa possessa de demônio, você vai impor as mãos sobre ele e vai expulsar o demônio. Bíblico. Está aqui. Acabamos de ler Marcos 16:17. Você vai expulsar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você expulsar. Sem firula. Sem enaltecer o seu nome. Sem engrandecer o seu nome. Na simplicidade. Discreto. Você está entendendo? Discreto ali no meio do povo. Sempre dizendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Este é o evangelho verdadeiro. Agora, quando você vê a pessoa querendo causar ibope, querendo causar alvoroço, para causar ali uma audiência, um pico de audiência maior, é porque ele está querendo fama, meu irmão. É porque ela está querendo fama, meu irmão. Ela está querendo chamar a atenção, ele está querendo chamar a atenção. Ele está querendo ser aplaudido. Está querendo ser reconhecido. E eu vim aqui no nome de Jesus dessa noite para arrebentar a cara desse diabo com a palavra de Deus. Eu vim aqui para falar a verdade como tem que ser falado. Doutrina não é só as vestes compridas, não é só combinação, tá certo, vamos botar as vestes compridas no punho, vamos botar combinação, vamos sair das roupas, né, as roupas aí brilhosas, salto alto, mas vamos também bater nessa doutrina aqui também, vamos falar essa doutrina também, porque tá acontecendo isso aqui, a doutrina em todo, irmão.
Nós não podemos apoiar esta idolatria terrível de Satanás que está acontecendo agora. A maior parte é idolatria. Os maiores sinais que estão acontecendo aí para promover idolatria. O diabo está por trás disso aí. É Satanás que está por trás disso aí. Os dons de Deus não são forçados. Pedro não forçava dom. Os apóstolos não forçavam dom. Foi uma ordenança. Marcos 16, 17. Em meu nome. Se vocês colocarem o meu nome na frente, vai acontecer. Só que esses aí não colocam o nome de Deus na frente, não. Só que eles não colocam o nome de Deus na frente, irmão. Você vê bem claro que eles querem mídia. Eles querem mídia. Eles estão querendo mídia, estão querendo crescimento na mídia. Eles querem ser reconhecidos. Isto é bem claro que nós estamos vendo nos dias de hoje. É bem claro que nós estamos vendo nos dias de hoje. E muitas pessoas, irmão, estão vacionando, seguindo esses tais. Não é isto? Você vê bem claro. Tem uma igreja que está agora em eminência aí, né? Um tal do um que morreu lá no monte ali, que o pastor disse que matou lá no monte. Virou sucesso. Virou sucesso, né? Você vê bem claro que a pessoa, ela está querendo sucesso. Querendo nome, mídia, holofote. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que estuda a palavra de Deus, ele não vai ser enganado. Ele não vai ser iludido. Não vai ser persuadido pelos tais. Não vai ser conduzido pelos tais para ser enganados. Porque os tais não têm uma palavra de vida. Não têm uma palavra de edificação, de restauração. Os tais não têm uma palavra de humildade, de simplicidade para ensinar a pessoa a ser humilde. Porque os dons de Deus, eles são para a glória de Deus. Os dons de Deus são para trazer a pessoa ao arrependimento também. Ali o ímpio, ele vê ali Deus usando o homem de Deus ali, e depois o homem prega a doutrina. Então o que acontece? Aquela pessoa fala assim, eu quero me converter. Como Paulo ali, tinha aquele magistrado ali que Paulo ganhou ele para Jesus, que havia um encantador que enganava aquele magistrado ali. Paulo ganhou para Jesus, porque Deus usou Paulo de uma forma tremenda, de uma forma tão profunda, que aquele magistrado que estava naquela cidade ali, veio a ter com Paulo para saber como Deus usava ele tanto assim, e Paulo ganha ele para Jesus por causa, através dos dons, dos sinais que aconteciam. Não era para se promover, não era para se enaltecer, se vangloriar. Os apóstolos, eles tinham de promover ali, eles tinham a função, no seu coração, o desejo de promover o nome do Senhor Jesus. Era o nome do Senhor Jesus que era promovido, era engrandecido, glorificado o nome do Senhor Jesus dentro ali daquela cidade, onde eles passavam. O nome do Senhor Jesus era glorificado, era exaltado o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Sagrada Escritura em João 9, capítulo 6. Vamos ver o mestre agora. Vamos aprender com o mestre Jesus. Nós estamos falando dos apóstolos, mas vamos aprender com o mestre agora. João 9. João 9. João capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Abra a tua Sagrada Escritura aí. João capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Olha o que diz aqui. A cura de um cego de nascença. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te do tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Tá vendo? Foi forçada essa cura aqui, irmão?
Jesus forçou essa cura aqui. A manifestação desse dom de maravilha foi forçada. Eu quero que os irmãos me respondam aí, foi forçado? Foi uma maravilha, algo extraordinário que aconteceu ali. Foi uma maravilha. Jesus, quando principiou seus milagres, ele já mostrou como seria o poder de Deus. Justamente, irmã Jaqueline, estão acabando com o evangelho verdadeiro. Então, por que quem está acabando com o evangelho verdadeiro? São esses aí que estão aí. Esses ídolos, esses idólatras que levantam seus ídolos, que apoia eles, é esses que estão acabando. Esses que estão acabando, escandalizando por aí, irmão. Porque quando Jesus veio, ninguém chamou Jesus de charlatão, não, mano. Tá? O povo via sinal acontecendo e ficava maravilhado. Tá? Só os fariseus que disseram, esse opera para o Beelzebul, só eles. Mas o povo em si não. Só os fariseus que disseram isso. Só os fariseus. Mas o povo em si não. O povo em si, eles seguiam Jesus porque sabia que era milagre mesmo que estava acontecendo, irmão. Entendeu? Era milagre mesmo, não era charlatanismo, não. Não era ali uma coisa forçada, não. Você pega as pessoas para expulsar demônio, você vê que quase empurra a pessoa para baixo. Já viu já? Quem já viu já? Para expulsar demônio. Eu já vi já, eu tava vendo na internet esses dias agora aí. Fica assim, agora vai, vai cair, vai, agora vai, agora vai, quem já viu esse já? Vai, caiu, empurrando com a mão, eu já vi isso aí. Quem já viu? Quem já viu? É, irmão? Porque não lê Bíblia. As pessoas não estão lendo Bíblia. Não estou lendo a Sagrada Escritura. Estão lendo, irmão? Não estão lendo. As pessoas não estão lendo a Sagrada Escritura. Não está lendo. Infelizmente não está lendo. As pessoas não estão lendo a Sagrada Escritura. Eu vi isso já. Vai cair, fica forçando. Forçando a cabeça da pessoa. Ou então rodando a cabeça da pessoa. Ou então rodando. Vai rodando a cabeça da pessoa ali. Vai rodando a cabeça da pessoa. Vai rodando, Vai rodando. Vai rodando a cabeça da pessoa. Vai rodando. Rodando. Vai rodando a cabeça da pessoa ali, entendeu? Aí a pessoa fica tonta, né? E cai. Dons forçados. Isso não é dom, porque o dom de Deus não é forçado. Não é forçado. Você precisa ficar assim, vai cair, caiu, vai cair agora cai, Vai lá, irmão, você vai ver isso aí. Vai lá. Irmãos, se tiver endemoniada, no nome de Jesus, você coloca a mão. Ou não precisa nem de colocar a mão. Né? A palavra fala colocar a mão sobre os enfermos. Pode botar. Né? Colocou a mão ali, cai. Você não precisa estar pesando a mão em cima da cabeça da pessoa, quase enterrando a pessoa para baixo, não. Que a maioria faz isso
que a maioria faz isso, é para mostrar que está caindo demônio. E outra, tem uma coisinha depois aí, eu quero estar falando para os irmãos, que às vezes não coloca a mão, às vezes coloca a mão por cima assim e cai, puf, caiu. Aí quando cai, tá vendo, irmão? Só aqui que acontece esse milagre. Acabou. Se ele falar isso aí, só aqui acontece esse milagre, ele está querendo glória para si. Querendo glória para si. Honra para ele. Você tá entendendo? Já tá querendo honra para ele já. E as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não é para dar glória à placa da igreja, para dar honra ao homem que está ali na frente, não. As coisas de Deus é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome do Senhor Jesus seja adorado. E o povo se converta, se entregue. Olha o que Jesus fez aqui. Em João 9. Tendo dito isto, João 9, 6. E tendo dito isto, o que Jesus disse? Vamos ler? João 9 e 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, e isto que ele falou, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo aos olhos do cego. Olha aqui, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou e voltou vendo. Ele voltou o quê, irmão? Com a metade da visão enxergando? Hã? Eu já vi milagre aí que a pessoa... E aí, você tá vendo? Mais ou menos. Ah, Jesus curou ele. Como é que você tá aí? Você tá vendo como? Mais ou menos aqui. Não foi assim. Foi desse jeito, irmão? Não foi desse jeito. O milagre aconteceu. Absolutamente 100% da maravilha, do poder de Deus, da glória de Deus. Aconteceu ali o milagre. Ele voltou vendo. Sabe por que as pessoas estão errando, irmão? Por que essa geração de hoje está errando? Agora eu vou falar da direção da paz do Espírito Santo de Deus. Porque não está lendo a Sagrada Escritura. A maioria está indo atrás do outro. Não está voltando para a palavra de Deus. Sabe por que temos mais ídolos e adoradores de ídolos do que verdadeiros adoradores? Temos mais ídolos e adoradores de ídolos do que verdadeiros adoradores. Sabe por que nós temos mais isso? Porque pararam de examinar. Eu estou falando isso aqui sentindo a presença de Deus, irmão. Porque pararam de examinar a Sagrada Escritura. Aí aparece um aí tirando flecha atrás das costas. Aí aparece um aí tirando arco atrás das costas, tirando de demônio, dizendo que ele tem uma flecha atrás das costas. Você está entendendo como é que está funcionando? Ainda falar, mas a sombra de Pedro passava e curava. Paulo botava os aventais e curava, irmão. E eles não faziam isso para a glória deles, não. Nem Pedro sabia, irmão. Não era interesse de Pedro a sombra. Ele falou, vou passar que minha sombra aqui vai curar. Eu li o texto aqui. Eu li o texto para os irmãos. Nós lemos do texto bem claro aqui. De Atos. É o povo que acreditava. Porque o povo viu que um dia que Pedro passou, a sombra dele curou. Então o povo viu, ó, Pedro passou em outro lugar ali, a sombra curou. Então vamos botar ali a cama ali, porque é muita gente da banda de cá que Pedro está orando e curando, botando a mão em nome de Jesus. Então já aproveita quando a sombra dele passar aqui, como curou no outro dia ali também a sombra de Pedro, vai curar de novo aqui. E é isso que o povo acreditava, irmão. Era isso que o povo acreditava.
Não era para mostrar que atrás das costas tinha uma flecha, tinha um arco, não. Já pensou, Pedro? Ó, atrás de minhas costas tem uma flecha, tem um arco. Eu vou atirar no demônio, ele vai cair. Pá! Irmão, só cai nesse tipo de conversa que não lê Bíblia. Vai pela madrugada, faz uma vigília de leitura de Bíblia na madrugada, faz um jejum, faz uma oração. Regra a sua vida com oração. Primeiro, comunhão. Oração é comunhão. Jejum é uma alavanca que dá força para você orar. O jejum é para isso, para você santificar, matar a carne, ser um homem espiritual. Aí depois você vai na madrugada e começa a desfolhar a palavra de Deus. Pega os 4 evangelhos, os 4, e começa a estudar. Depois você vai para as epístolas, vai estudando. Só aprendendo com Jesus, aprendendo com os apóstolos, você vai ver como a sua mente vai abrir, como você vai ver de falso profeta que está na sua frente, que você estava achando que era de Deus. Você quer enxergar? Você quer enxergar? Faça isso que eu estou dizendo. Você quer enxergar? Quer ficar bem aceso, com os olhos acesos? Faça isso, você pode fazer isso. Você vai fazer jejum. Primeiro você tem que andar em santidade. Não faça jejum sem a santidade de Deus, não. Não adianta, não. Santidade primeiro. Santidade. Faça jejum de santidade. Santifica a tua vida. Arranca tudo que aquilo que não agrada a Deus. Arranca tudo. As vestes que não agradam a Deus. Muda teu modo de pensar, modo de falar, comportamento. Se conserta com Deus para depois sacrificar. Tá? Aí você vai santificar. Você santifica a tua vida em jejum. Que ali vai matar a sua carne. Aí depois você entra na madrugada em oração, pedindo comunhão com Deus. Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, madrugada dentro. Mas a maioria não quer fazer isso. A maioria não quer fazer isso. Aí depois você tá aquela comunhão com Deus, você vai entrando na palavra. Uma vigília com Deus. Você vai entrando na palavra. Aí você vai estudar os 4 evangelhos, como Jesus era usado, como Deus usava o seu filho amado Jesus, né? Aí você vai aprender um monte de humildade que Jesus ensina ali, a humildade, a simplicidade, dando glória para o nome do seu Pai. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Quem está sentindo essa presença que eu estou sentindo aqui? Estou sentindo. Aí depois os apóstolos, quando Jesus sobe, mesma coisa, vai na mesma caminhada também, na simplicidade. Pedro na mesma simplicidade. Os apóstolos, tudo na mesma simplicidade. Deus operando tremendo. Irmão, eu não faço nada se Deus não permitir eu fazer, irmão. Eu não. Pode parar. Eu não quero ficar fazendo show, não. Se depender de mim para encher a igreja fazendo show, que tá caindo demônio, arrastando, não. Se entrou lá, caiu, amém. Se foi curado, amém. Para a glória de Deus, amém. É para a glória de Deus. O mistério é trazer a palavra da doutrina, irmão. Ver o povo entrando na doutrina, amando a palavra de Deus. Esse é o mistério. A santificação. A santificação. Este é o mistério. Abra a tua Sagrada Escritura, irmão. Em Atos 19. Atos 19, amém. Atos 19. Atos 19, 11 e 12. A terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso, né? Tumulto, excitação, né? Até tumulto teve ali. Não é isso? Vamos lá? Atos 19, 11. Bíblia. Para quebrar com a cara desses soberbos, exaltados que estão aí. Tá? Bíblia. Tá? Fica aí se empolgando por causa dos demoninhos que tá caindo aí. Se achando todo inchado, igual o sapo boi no dia de chuva. É, igual o sapo boi. Quem já viu o sapo boi no dia de chuva? Fica todo inchado. Tem uns jovens novos que ficam todo inchado. Coisa mais simples que tem, mano.
É. Vamos lá? Atos 19, 11. Irmão, estou trazendo aqui o evangelho simples, irmão. Não adianta. Por isso que poucas pessoas vão me entender, irmão. Eu não toco esse negócio, irmão. O negócio é Jesus, irmão. É Jesus e pronto, acabou. Meu negócio é adorar o nome de Jesus. Vamos fazer uma perfeita adoração. Por isso que o capeta não gosta de mim, irmão. Entrou soberbo na igreja, eu dei essa espada, irmão. Não vem com esse negócio pra cá, não. Não vem inflamar minha alma com coisa soberba, exaltação, não. Que eu não gosto desse tipo de coisa, não. Tá? Não vem, não. Já apareceu um monte. Não aguenta ficar um mês. Um mês não fica. Racha fora. Que quer grandeza. Quer grandeza. Vamos lá. Atos 19, irmão. 19, 11 e 12. E Deus pelas mãos, olha só. E Deus pelas mãos de Paulo. Olha só, hein. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Olha aí, presta atenção. De sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo. Os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Não que Paulo dava isto, tá, irmão? Eles pediam, automaticamente liberava, tá? E às vezes um povo é de uma cidade muito distante, Paulo estava numa cidade, estava em outra, o povo levava aquele lenço para outra cidade, eu creio que era assim. Onde tinha uma pessoa endemoniada, enferma, eles colocavam aquele lenço lá e a pessoa era curada. Mas Paulo não fazia isso para glorificar o nome dele. Negativo, irmão. Eu queria que, irmão, como seria nós se estivesse lá para entender esse evangelho? Como seria nós lá agora para entender esse evangelho, irmão? Essa bagaceira que está hoje aí. Esse monte de aproveitador do evangelho, da fé das pessoas. Iludindo os pobres incautos que não estudam a palavra de Deus. Que não pagam preço de oração, que não pagam preço de jejum. Que não tem uma vida plena diante de Deus e santificação e vai enganar mesmo. Que aplauso. Vai ser enganado, irmão. Olha o que Paulo fazia. Ele liberava. As pessoas pegavam, levavam em silêncio esses aventais. O povo acreditava. Por que o povo acreditava? Porque já havia acontecido também. Ninguém ia levar um avental, um lenço, não havia acontecido. Por certo, Paulo, a Bíblia não fala, né? Por certo, Paulo, em algum lugar, alguém pegou esse avental e foi curado. Entendeu? Então o povo acreditava. Paulo, posso pegar seu lenço? Pegar seu avental? Tem uma pessoa em outra cidade ali, está passando mal. Está ruim, está enfermo, é paralítico. Posso? Você não vai para lá agora? Eu creio que era mais ou menos uma conversa assim, né? Aí Paulo, não, pode levar. Pode levar. Para a glória de Deus, irmão. Era simples, irmão. Não precisava ser. Não tinha, qualquer um lidava com esses homens. Você conversava com eles naturalmente. Era uma coisa simples. Era uma coisa simples que acontecia, meu irmão. Uma coisa natural da parte de Deus. Todo mundo, que era uma coisa tão surpresa que ninguém acreditava que era eles que estavam fazendo. Você vê que até aquele príncipe aquele formado Gamaliel, ó, Nicodemos também vai falar também de Jesus, né? Vai falar de Jesus também. Não é isso? Como pode fazer esses sinais aí? É só Deus que pode fazer esses sinais aí. Não é isso? Porque ele sabia que Paulo, esses homens não podiam fazer. Entendeu? Então é só Deus que faz. Você está entendendo?
Então, aquele povo tinha conhecimento bíblico também. Então, quando via aqueles sinais, sabia que era um mover de Deus, tinha algo de Deus forte trabalhando ali. Então, ele não dava glória, não. Só que hoje o povo não entende de Bíblia. Hoje o povo está fraquinho, raso de Bíblia. Rasinho de Bíblia. É por isso que o povo forma idólatras, ídolos. Tem pregadores por estimação como idólatras, como estimação. E quando você toca nesses pervertidos que estão aí, eles compram a briga e quer partir para cima de você. Por quê? Tem como estimação. Não é o nome do Senhor Jesus, não é a glória para a glória do Senhor Jesus. É para quem? É pro lado dele que ele quer. É pro ministério que ele está abrindo. Você já viu alguns desses por aí? Hã? Você já viu um desses por aí? Que trabalha desta forma para promover o seu próprio nome? Quem já viu? Eu já cansei de ver, irmão. Isso me dá repulso dentro de mim. Me dá ânsia, vontade de vomitar. Quando eu vejo isso, me dá vontade de vomitar, irmão. Dá vontade de vomitar. Eu não ando com esse tipo de gente. Eu não me atrelo com esse tipo de gente. Eu não gosto. E eles também não me dão bem comigo, que eu dou a cajadada. Quando eu observo e olho e vejo o comportamento, querendo ser visto, ser idolatrado, querendo ser ovacionado, aplaudido, eu estou afastando fora desse tipo de pessoa, irmão. Não quero nem saber. Não quero nem saber, não quero nem estar perto desse tipo de pessoa, não quero saber, irmão. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que querem estar perto. Tá entendendo? Querem estar perto. Mas olha a simplicidade. Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. O texto é bem claro. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Maravilha. O que é maravilha aqui? Era sinais grandes. Eram sinais que deixavam o povo maravilhado. Não era sinalzinho pequenininho, não. É sinal grande. Tá? Não era esse negócio que eles ficam fazendo hoje nas igrejas aí, esses movimentos, que cai um demônio ali, né? O demônio caiu aqui. Não. Era sinais tremendos. Olha o que Jesus fez com o cego de nascença lá. Aquilo que é uma maravilha. Coisa tremenda. Mas você nunca, em nenhum momento, você viu Jesus se vangloriando ali. Você não vê Jesus se vangloriando, se exaltando ali. Você está seguindo esse tipo de pessoa? Você está seguindo esse tipo de curandeiro por aí? Está seguindo? Hã? 12. De sorte que até os lenços aventais levavam do seu corpo. E os enfermos e enfermidades fugiram. Espíritos também malignos saíam. Tudo saía. Aí agora vai entrar aqui. E alguns dos exorcistas judeus, tinham uns exorcistas judeus que gostavam de fama, né? Ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, e dizendo: conjuro-te por Jesus, que quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus principais do sacerdote. Respondendo, porém, os espíritos malignos, disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Tá entendendo? Esses demônios não estavam para brincadeira aqui, não. Esses demônios não estavam para brincadeira aqui, não. Tá, irmão? Esse demônio que Paulo mexia aqui não estava para brincadeira aqui, não. Passou vergonha. Tá? Agora esses demoninhos que eles ficam expulsando aí, lá na igreja do Sal, lá na igreja do Chapelão, até mesmo esses crentes doutrinados que ficam fazendo um movimento aí, tentando fazer um movimento aí para ter glória para o seu próprio nome também, que eu sei que tem muitos aí que quer ver se exaltado o seu nome.
Nome exaltado? Bate do peito, quer ser exaltado? Será que são esses tipos de demônios que estão aqui lidando aqui com Paulo? Será que são? Claro que não. Tá, irmão? São demônios que já têm acordo com eles. Espíritos malignos já têm acordo com eles. Você sabe que eles são levados à exaltação e tudo, mas esses aqui não. Esses aqui não. Esses aqui Deus não permitiu. Tá? Deus era tanto na vida de Paulo que o próprio Deus fez com que o demônio envergonhasse eles. O próprio Deus fez com que o demônio envergonhasse eles. Vocês vão ser envergonhados. Até então vocês ficavam brincando com o demônio aí, exorcizando o demônio aí. Vocês ficavam brincando e ganhando fama, né? Agora eu quero ver agora com a presença do meu cérebro aqui, que não quer exaltação, que não quer grandeza. Eu quero ver agora. Vocês vão ser envergonhados. E Deus com certeza deu ordem aos demônios. Fala, envergonha eles agora. Envergonha eles agora. Irmãos, nós estamos vivendo em tempo em que as pessoas não querem conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer os sinais que estão dentro da palavra de Deus, como nós devemos se portar dentro da palavra de Deus. Conhecer o caminho da humildade, da simplicidade. A maioria, quando vem, eles querem sucesso. Eles querem ser vistos. Querem ser aplaudidos. Querem ser reconhecidos. Você vê na sua caminhada cristã como são. Você vê como que eles se promovem. Como que eles querem ser levantados do seu ministério. A maioria estão trabalhando desta forma. E quem está se apoderando deles? Quem está, irmãos, se apoderando dessas pessoas? Será que é o Espírito Santo de Deus? É o espírito do engano. Aonde tem idolatria, ouve que Deus está dizendo aqui. Aonde tem idolatria, está acontecendo sinais e tem idolatria, é o espírito do engano. Toma cuidado. Espírito do engano. É por isso que este povo está idolatrando esses curandeiros, que são esses aqui exorcistas, que não conhecem a Jesus, não sabem o que é santidade. E eu digo uma coisa, tá? Esses aqui eram judeus. E se eram judeus, filhos de judeus, vamos lá então, um judeu ele excedia justiça. Conhecia a lei. Ele era praticante da lei. Só que, porém, esses exorcistas aqui, eles queriam fama. Então eles ganhavam fama ali naquele local ali, exorcizando o demônio. Só que Deus coloca Paulo ali na humildade, na simplicidade. Na simplicidade, Deus coloca Paulo ali. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, não querendo ser aclamado, ovacionado, aplaudido, reconhecido, não. Não. Deus coloca Paulo ali e usa Paulo
com autoridade. E sinais não era só para expulsar demônios. Enfermos eram curados ali pela mão de Paulo. Atos 19, 17. Foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus foi o quê? Engrandecido. Atos 19, 17. E muitos dos que tinham crido vinham e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, olha aqui, tá vendo? Trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta dos seus preços, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim a palavra crescia poderosamente e prevalecia. A palavra crescia e prevalecia. Tá vendo? Era a palavra. Ela crescia e prevalecia a palavra lá. Por causa desses feitos. Esses dons aconteciam para que a palavra crescesse. Quem está entendendo que Deus está falando conosco aqui nesta noite? É para a palavra de Deus crescer, irmão. Por que quando acontece isso, você não vê nada crescendo? Você não vê santidade crescendo? Você vê vanglória, soberba, você não vê nada crescendo. Sinais estão acontecendo, mas você não vê nada crescendo. Cadê crescendo a santidade? O abandono do pecado. Cadê crescendo? O abandono do pecado, o despojamento do velho homem está crescendo? A palavra aqui crescia. Atos dos Apóstolos. Versículo 20. E a palavra prevalecia. Ela permanecia a palavra. É ela que crescia a palavra de Deus através desses feitos. Olha o efeito que acontecia através desses dons, que não eram forçados. Porque quando os dons são forçados, o que prevalece é o nome do homem. E aonde o diabo está trabalhando. É por isso que nós temos hoje o quê? Ídolos. Temos mais ídolos do que pregadores. Mais ídolos do que homens de Deus. Quem faz ídolos são a própria igreja. É a própria igreja que faz ídolos. São os próprios crentes que fazem ídolos, porque não conhecem a palavra de Deus. Deixa os tais se vangloriar. Deixa os tais, eles começam a buscar poder, começam a querer ser aplaudido, aclamado, e o povo agora se ajunta com eles aclamando, aplaudindo. E a palavra verdadeira não cresce. A santidade que é para ter na igreja não cresce. A renúncia do pecado, a mortificação do velho homem não acontece. As pessoas entram, continuam a mesma pessoa. Por quê? Porque não é de Deus esses sinais, esses dons que operam, não é do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque quando é de Deus acontece algo diferente, a mudança de vida, transformação de vida, transformação de comportamento, pessoas são transformadas, pessoas são mudadas, transformadas pelo poder de Deus. Por isso que vinham os dons que não eram forçados, os dons que não eram ali para vanglória, soberba, para exaltação do homem. Por isso você vê os comportamentos aqui dos profetas, dos apóstolos, como que era, simples. Pedro nem sabia que a sombra dele, ele não fazia aquilo para a sombra dele curar. O povo que fazia isso, o povo que fazia. Eu mostrei para os irmãos. Nada era forçado.
Nada era levado debaixo de força. Era naturalmente o poder de Deus que acontecia. O milagre acontecia. E é isso que eu espero na minha vida, irmão. E é isso que eu espero na vida dos irmãos. O tempo certo de nos usar. Nós continuar buscando. Nós continuar consagrando nossa vida. Para não fazer essa palhaçada que está acontecendo aí nas igrejas. Esta palhaçada que está acontecendo aí, escandalizando o nome do Senhor Jesus. É o que está acontecendo. Por quê? Porque eles não sabem esperar, não é isso? Não sabem ter paciência para esperar, não tem humildade, porque quem não tem paciência não tem humildade, e fica colocando o pé pelas mãos, daqui a pouco está envergonhando, está arrancando flecha para tirar em demônio, daqui a pouco está bebendo cachaça, está adulterando, está usando droga, escandalizando mais o nome do Senhor Jesus Cristo. É nisto que vem o escândalo, mas sai daquele a qual vem o escândalo. Se nós perseverar, eu creio que Deus pode honrar. Não para a minha glória. Não. Se nós perseverar nesse propósito com Deus, Deus pode honrar a igreja. Deus pode levantar um homem de Deus aí fiel. Deus pode levantar uma mulher fiel. Mas nós temos que perseverar. Sem intenção nenhuma de querer um aplauso. Porque Deus sonda o nosso coração, irmão. Deus sonda o coração dos irmãos. Deus sonda o meu coração. E você que está fazendo isso, Deus manda dizer, você para com isso. Se liberte dessa soberba, dessa arrogância. Para com isso em nome de Jesus. É tempo de se consertar. Tempo de mudança. Até os que estão fazendo isso aí. É tempo de Deus transformar a sua vida. Espere em Deus, irmão. Entendeu? Espere em Deus, faz a obra do Senhor. Se Deus quiser, irmão, derramar sobre nós essa virtude, Deus vai derramar, mas continua firme. Continua buscando os dons, né? Buscando na obediência. Como você busca o dom? É nisso que eu estou dizendo. Se Deus olhar para o teu coração e ver em você algo que não agrada a Ele, jamais Ele vai derramar o Espírito verdadeiro na sua vida. Se Deus olhar para o nosso coração, jamais, irmão. Agora nós temos que perseverar. Olha João Batista, que pregou o evangelho e não foi usado. Não houve cura no ministério de João Batista. João Batista persevera na palavra e prepara o caminho do Messias. E a Bíblia fala que nunca houve um profeta tão grande como João Batista. Olha que os outros profetas fez tantos sinais. Olha você vê a importância da palavra que prepara o caminho da salvação. Olha a importância, irmão. Como que Deus coloca? Ele poderia falar de Elias, poderia falar de muitas pessoas, mas ele vai falar de João Batista. João Batista, ali ele estava na palavra, não teve sinal, não teve nada. Só palavra. Só palavra. Jejuava e tudo, João Batista jejuava e tudo, os discípulos de João Batista jejuavam e tudo. E ele preparava o caminho, combatendo raça de víbora, ensinando o povo a abrir os olhos do cego. Então Jesus disse, olha, esse foi o maior. E quem for menor do que ele, será maior. Então, mano, nós entendemos dentro da palavra de Deus aqui, que os dons espirituais, eles são espontâneos. É algo que surge na sua vida. Uma certa feita, quando eu era criança, eu quero contar para os irmãos aqui, não para a minha glória. Eu tinha uma faixa de 9 anos de idade. Foi eu e meu pai visitar uma pessoa cancerosa. Tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos de idade. Acho que 8 para 9. Eu gostava muito de ir acompanhar meu pai nas visitas. E uma pessoa cancerosa no leito, estado terminal. Aí meu pai falou assim, meu filho, vá orar para esta pessoa que está enferma. Pegou a minha mão e colocou sobre o peito daquele homem. E eu orei. Fiz uma oraçãozinha simples. Simples. Eu não entendia de nada. É espontâneo, irmão. Um filho ali, você vai ser curado. Ai, em nome de... Não, nada. Fiz uma oração, Senhor. Simples aquela oração. Fomos embora para casa. Depois a pessoa ligou, acho que foi com meu pai, me dá não sei. Pessoal,
Aquela pessoa foi curada, diagnosticado que foi curada, num estado terminal. Saiu da cama, está bem, está comendo, está alimentando, foi curado depois daquela visita de vocês. Foi curado imediatamente. Eu tinha uns 8 anos de idade, 8 para 9, acho que é 7 ou 8, um negócio assim. Uma oraçãozinha simples. Simplesinha, uma oração simples. Os dons são espontâneos. Não é forçado. Nada forçado. Eu nem sabia, mano. Não sabia nem como orar antigamente. Era criancinha, coloquei a mão, nem sabia nem como orar. Eu só acompanhava meu pai. Acho que eu estava querendo mais pirulito, chupar bala do que orar. Né? Mais querer chupar pirulito e bala do que orar. Mas colocou minha mão lá, orei. Fiz uma oração. Automaticamente, né? Aconteceu o sinal ali. Quem foi glorificado? O nome de Deus. O nome de Jesus foi glorificado ali. Então, irmãos, os dons, eles são espontâneos. Jesus espontaneamente. Era tudo ali para a glória de Deus, para a glória ali, para que o nome de Jesus seja glorificado. A visão dos dons são essa. Não é para que o nome das pessoas seja glorificado, para que novos ídolos sejam manifestados, novos idólatras, né? Não. E nos dias de hoje, quantos vão descer ao abismo por causa dessa idolatria? Quantos vão descer ao inferno por causa dessa idolatria dentro da própria igreja? Idolatra um, idolatra outro, idolatra um, idolatra outro. Quem está sendo idolatrado está aceitando. E quem aceita, irmão, porque não está com o Espírito Santo de Deus. Quem aceita porque não está com o Espírito Santo de Deus. Porque dentro da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo vai combater. Paulo falou, eu sou de Cristo. Você disse que são disso, são de Cristo, eu sou de Cristo. Cristo não morreu de balde, não morreu à toa. Paulo vai dizer isso bem claro. Paulo ele combatia a idolatria. Tudo que tirava o nome de Jesus de centro, Paulo combatia, batia de frente. Que Deus abençoe, amada igreja. Vamos estar encerrando esta live. Que Deus abençoe o povo de Deus. Eu quero estar fazendo uma oração. Guarde bem esse ensinamento, para que serva de crescimento para a igreja, tá? Eu quero estar convidando a igreja a fazer uma oração. Ora comigo nesse exato momento. Eu quero estar te convidando agora a fazer uma oração comigo. Você venha perseverar nesse propósito, irmão. Vamos viver um evangelho simples. O evangelho que liberta, que transforma. O evangelho simples. Né? É o evangelho simples que vai fazer a diferença na nossa vida. Não vamos mover facilmente, não. Tá bem? Vamos fazer a oração ao nosso Deus. Pai celestial da glória, nós te louvamos, meu Pai, por este momento que tivemos aqui na tua presença. Porque bem sabemos, meu Pai, que tudo é para a tua glória, para que teu nome seja glorificado e conhecido na face da terra. Senhor, se houver alguém enfermo, se houver alguém aí que está enfermo, enfermidade difícil, causas impossíveis, para a glória do teu nome, que este irmão seja tocado, restaurado e renovado pelo poder que há no teu nome. Que esta barreira desta causa impossível caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. A calabaçurianda. Para que teu nome seja glorificado. Seja qual enfermidade, estado terminal, paralisia, cegueira. Seja qual for a enfermidade. Senhor, para a glória do teu nome. Ayasebe, a calabaçurianda. Que seja curado, que seja restaurado, em nome do Senhor Jesus. A mão do Senhor vai de encontro agora, meu Pai, este irmão, esta irmã, renovando, restaurando, avivando, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos nesta noite. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Este ensinamento da palavra de Deus, né? Que os irmãos perseverem, irmãos. Perseverem na doutrina do Senhor Jesus. Continua firme, né? Não abre mão. Fica firme neste evangelho. Os dons não são forçados. Os dons de Deus
é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Domingo estaremos aí presentes, né, às 19 horas, pregando a palavra do Senhor Jesus lá na casa de Deus. E no sábado amanhã, se Deus permitir, às 21 horas e 30 minutos, Deus permitir, vamos estar fazendo a live, amém? Amanhã. Mas Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Continua orando pelo pastor Jordão. Deixe o seu comentário, irmão, lá, né? Deixa bastante comentário lá. Deixa o seu like também. Deixa mais like aí, né? Para avançar esse ensinamento aí para frente, aí, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com mais pessoas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Para a glória de Deus, a vida do nosso irmão seja abençoada. O teu lar seja abençoado esse final de semana aí, poderosamente. Agradeço a todos os irmãos que têm ajudado a obra do Senhor, a pagar o lugarzinho da igreja do Senhor lá na Nova Carapina. Tem contribuído com a casa do Senhor, né? Alguns irmãos aí que têm ajudado a obra do Senhor, agradeço. Né? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos estar sempre orando por nossos irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver a árvore da vida que está no meio da cidade prometida, com os seus frutos quero me alimentar, e em sua sombra quero sempre descansar. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas desse ano, onde vai morar os tipos de coração. Quando eu chegar